Olá! Nesta unidade, vamos falar sobre os casos mais comuns de discurso indireto, ou reported speech. Você vai aprender a relatar em inglês, de forma indireta, o que outras pessoas disseram. Vamos lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Reported speech, discurso indireto. Então, quando se quer relatar aquilo que alguém falou, você pode fazer isso de duas maneiras, né? Utilizando o discurso direto ou discurso indireto. Vamos ver esse exemplo. Ele disse, I study hard, eu estudo bastante. No discurso direto, você vai relatar da seguinte forma. Ele disse, abre aspas, eu estudo bastante, fecha aspas. Ou seja, você está utilizando exatamente as mesmas palavras que ele utilizou. Já no discurso indireto, você vai fazer o seguinte, olha. Ele disse que ele estudava bastante. Que alteração nós fizemos aqui? Ele disse que, ele falou o eu virou ele. O verbo estudar, como ele usou lá no presente, eu estudo, e você não sabe quando esse discurso aconteceu, naquele momento, ele sim estudava. Então, você vai mudar o verbo do presente para o passado. Então, eu estudo bastante, ele disse que ele estudava bastante. Por que ocorre essa modificação do verbo? Porque, veja bem, ele falou, eu estudo bastante. Você não sabe quando ele disse isso. Então, como você não sabe quando ele disse isso, naquele momento, sim, ele estudava bastante. Mas e agora? Será que ele continua estudando bastante? Você não pode afirmar. Então, ele disse que ele estudava bastante, porque naquele momento isso é verdadeiro, ok? Vamos lá. Vamos pegar outros exemplos aqui. A Laura disse, I am very tired today. Eu estou muito cansada hoje. Como é que nós vamos fazer para relatar o que ela disse? Se for no discurso direto, a Laura disse, abre aspas, I am very tired today, fecha aspas. Você vai utilizar as mesmas palavras que ela utilizou. Ou seja, essas aspas aqui indicam que esse discurso, essa fala, é dela. No discurso indireto, a Laura disse que ela estava muito cansada aquele dia. Vamos ver o que foi modificado aqui, ó. Verbo introdutório. Verbo introdutório é esse verbo say ou verbo tell, é o verbo que introduz o discurso ou direto ou indireto, né? Aqui, ó, a Laura disse. Toda vez que esse verbo estiver no passado, né, além das modificações nos pronomes, você vai fazer também as modificações no verbo. Por aquilo que nós acabamos de comentar, porque você não sabe quando isso aconteceu. Naquele momento, se o verbo estiver no presente, aqui no caso, eu estou muito cansada hoje, não é? Ela disse o quê? Que ela estava muito cansada. Quando? Olha só, ela falou hoje, mas volto a afirmar, você não sabe quando esse discurso aconteceu. Então, o hoje, essa marcação aqui vai virar aquele dia. Então, a Laura disse, I am very tired today. A Laura disse, eu estou muito cansada hoje. Você não sabe quando isso aconteceu. Então, a Laura disse que ela estava muito cansada. Aquele dia, o dia que ela falou. Ok? Vamos lá. Vamos ver agora um exemplo com passado. A Laura disse, eu fui para Londrina ontem. Bem, como é que você vai contar o que ela disse? No discurso direto. A Laura disse, abre aspas, eu fui para Londrina ontem. Então, Laura said, I went to Londrina yesterday. Exatamente as palavras que ela usou. No discurso indireto. Laura said that she had gone to Londrina the day before. Vamos ver o que modificou aqui, olha. Então nós temos
A Laura disse que ela, o pronome pessoal muda. Ela disse eu fui. O que a Laura falou? Ah, que ela tinha ido. Então, verbos no past tense, no passado, vão para o past perfect, passado perfeito. Ah, então ela disse, eu fui para Londrina, ela disse que ela tinha ido para Londrina. Ela falou ontem. Como você não sabe quando esse discurso ocorreu, o ontem vira no dia anterior, the day before. Então você alterou o pronome pessoal, você alterou o tempo verbal e alterou o advérbio de tempo. Vamos ver um exemplo com futuro. I will go to Londrina tomorrow. Eu irei para Londrina amanhã. Então, para reportar isso no discurso direto, Laura disse, abre aspas, I will go to Londrina tomorrow. As mesmas palavras que ela utilizou. No entanto, para reportar no discurso indireto, Laura disse que ela iria para Londrina the next day, no dia seguinte. Então, o que alterou aqui, olha? O pronome, a Laura disse que ela, então o eu virou ela. Eu irei, ela disse que ela iria, o will vira would. Para Londrina, amanhã. Como você não sabe quando aconteceu o discurso, o amanhã vira no dia seguinte. Que pode ser the next day, the following day, the day after. Ok? Então, alterou o pronome pessoal, o tempo verbal futuro vira futuro do pretérito ou condicional, né? Do pretérito ou condicional. E amanhã vira no dia seguinte. Ok? Muito bem. Então, verbos no simple present vira o simple past. Verbos no past, no simple past, no passado simples, viram passado perfeito. Então, por exemplo, eu estou. Ele disse que ele estava. Eu fui. Ele disse que tinha ido. Eu irei. Ele disse que iria. Ok? Muito bem. Continuando. Então, aqui no seu livro, discurso direto, tem mais uns exemplos aqui, ó. Ele disse, he said, no discurso direto, abre aspas, I speak English, fecha aspas. No indireto, ele disse que he spoke English. Verbo no presente vai pro passado. Então, discurso direto vem entre aspas e o narrador repete exatamente as palavras de quem falou. Discurso indireto, sem aspas, o narrador usa as próprias palavras, mas o significado da mensagem não altera. O tempo verbal muda. E também há mudanças em outras palavras, outras componentes da sentença, como, por exemplo, nos pronomes demonstrativos, marcadores de tempo. Então, se eu digo aqui, o aqui vira lá. O this, este, vira aquele. That, though, this vira that. These vira those. Ok? Então, este vira aquele. Hoje vira naquele dia. Ontem, no dia anterior. Amanhã, no dia seguinte. E assim por diante. Ok? Continuando. Então, os verbos mais comuns que introduzem o discurso direto são say e tell. Esses são chamados, então, de verbos introdutórios. Aqui ele faz uma observação, olha, se você disser com quem você está falando, use tell. Caso contrário, use say. O que ele quer dizer aqui, né? Se você tem uma oração, por exemplo, she said to Paul, ela disse para o Paulo, abre aspas, I was sick. Eu estava ou estive doente. Então, veja bem, ela disse para quem? Para o Paulo. Quando você passar isso para o discurso indireto, você vai
ao invés de usar say to, você substitui esse verbo pelo verbo tell. Passado de tell, told. Então, she told Paulo that she was, passado vira passado perfeito, had been sick, que ela tinha estado doente. Então, ela disse para o Paulo, I was sick, eu estava doente. Ela disse para o Paulo que ela tinha estado doente. Então, o say to vira told. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Então, ela disse para mim, I want to go out with you tonight. Ah, então vamos lá. No discurso direto, a Laura disse para mim, I want to go out with you tonight. Eu quero sair com você essa noite. Para eu reportar isso, para eu relatar isso, usando o discurso indireto, eu vou ter, Laura told me she wanted to go out with me that night. Vamos ver as alterações que ocorreram aqui, ó. Primeira delas, o verbo say to vira told. Então, said to me, told me. Say to vira tell. Então, Laura said to me, Laura told me. Que é isso aqui, ó. Said to vira told. Segunda alteração. No discurso direto, abre aspas, eu quero. No discurso indireto, ela diz que ela queria, verbo no presente, vai para o passado. Sair com você. Como ela disse isso para mim, esse você vira, ela disse que queria sair comigo. Quando? No discurso foi esta noite. Essa noite você não sabe quando foi a conversa, vai ser that night, aquela noite. Então, a Laura disse para mim, no discurso direto, abre aspas, eu quero sair com você essa noite. Você vai colocar isso agora no discurso indireto. A Laura disse para mim que ela queria sair comigo aquela noite. Ok? Bem, dando continuidade. Aqui é uma tabela de verbos, né, das mudanças que os verbos sofrem do discurso direto por discurso indireto. Então, simple present vira simple past, presente contínuo, que aqui é o progressive, vira passado contínuo, presente, ou simple past, passado simples vira passado perfeito, futuro, aqui está faltando um be aqui, ó, porque você pode ter o futuro também com o verbo to be mais going to. Então, o I am going to vai virar I was going to. Então, futuro com to be mais going to be no presente vira to be no passado, ok? Futuro com o eu vira would. E outros verbos, por exemplo, o verbo can, poder, vira could. Ok? Está aqui. E também há uma tabela com as modificações que sofrem, por exemplo, essas place and time expressions. Então, marcadores de tempo, marcadores de lugar, também vão sofrer alterações. Então, hoje vira aquele dia. Agora, now, vira then. Ou that time, naquele momento. That time. Ontem, yesterday, vira the day before. Days ago, days before. Last week, semana passada. Oh, the week before, a semana anterior. Então, veja bem, semana passada vira na semana anterior, the week before. Next year, ano que vem, no ano seguinte. Amanhã, tomorrow, vira the next day, ou ainda the following day, ou the day after. Aqui, vira lá, there. This, vira that. These, vira those. Ok? Então, você tem que estar sempre bem atento a essas modificações. Ele faz uma observação aqui, se o verbo introdutório estiver no presente, verbo introdutório no presente, não há mudanças no tempo verbal, tá? Então, no discurso direto, ó, o diretor diz, aqui está says e não said, I am very busy. No discurso indireto, o diretor says, diz, that he
is. Então, não há modificação no tempo verbal. Então, o diretor diz, eu estou muito ocupado. O diretor diz que ele está muito ocupado. Então, há outras situações que a mudança do tempo verbal é opcional. Por exemplo, né, quando relatamos algo que acabou de ser dito. Então, the manager says, I have a copy of the report. The manager says that he has a copy of the report. Mesmo que aqui fosse said, verbo introdutório no passado, e essa conversa tivesse acabado de acontecer, né? Ou seja, ele acabou de dizer isso, você tem a opção de manter esse verbo no mesmo tempo verbal. Ou ainda, quando relatamos algo que é verdadeiro. Né? O professor disse que the test is today, a prova é hoje. Ou ainda, relatamos uma verdade universal, lei científica. The teacher told his students, o professor disse aos seus alunos que a water boils, que a água ferve a 100 graus Celsius. Então, aqui você não tem alteração no tempo verbal, porque é uma verdade universal. E por fim ele traz outros exemplos aqui, não é? Vamos só dar uma olhadinha para a gente relembrar. Então, the director said, I am very busy. Vamos passar isso para o discurso indireto. The director said that he was very busy. Então, o verbo no presente, I am, vira passado, he was. E também a alteração lógica no pronome aqui, pessoal. The manager said, I have a copy of the report. The manager said that I have. Eu tenho. Ele disse que ele tinha uma cópia do relatório. The secretary says, I can email this tomorrow. Cuidado aqui, ó, porque o verbo introdutório está no presente. Se o verbo introdutório está no presente, não há modificação do verbo da oração, não é? Então, a secretária diz que ela pode sim enviar esse e-mail amanhã. Agora aqui, ó, verbo introdutório no passado. Então, esse can vai virar could. E o tomorrow vira the following day. Ok? E, por fim, você pode ir à antena parabólica e dar uma lida sobre fofocas e picuinhas no ambiente profissional. Por hoje é só. Até a próxima.